Olá, amigos, irmãos, queridos, companheiros de lencinho amarelo, uma turminha aí que a gente ama muito e há muitos anos a gente trabalha em prol desse tão valoroso grupo. Meu nome é Rogério Pondé, eu sou natural da cidade de Caratinga, Minas Gerais, e desde os meus 14 anos eu sou desbravador, então já são 29 anos de clube de desbravadores. Eu amo muito este ministério, essa é um dom que Deus me deu de estar cultivando e trabalhando com essas crianças e com esses adolescentes que eu amo muito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acampamento, um pouco mais sobre acampamento avançado. Eu estava pensando sobre o que é acampamento avançado quando me deram esse desafio. Aí eu pensei, dei algumas pesquisadas e percebi que não existe uma forma de eu passar para vocês acampamento avançado, porque por mais que eu detalhe algum ponto, mas muito bem detalhado, sempre vai ter alguém que vai ter algo a mais. Aí eu sempre coloco o que mostro para as pessoas quando eu vou falar sobre sobrevivência, por exemplo. Quando eu falo de sobrevivência, eu falo para todo mundo: sobrevivência é sobreviver da melhor maneira possível com o que eu tiver no meio ambiente, naquele local. Então, assim, o acampamento avançado é mais ou menos isso. É você conseguir tirar o máximo do ambiente onde você está, para você ter uma sobrevida, um momento mais tranquilo, o máximo de tempo possível, mais tranquilo, sem muita dor de cabeça, né? Então, assim, você vai estar num local, você tem que aproveitar bem todos os recursos que ele te dá para você estar tranquilo, não fazer o mínimo de esforço possível e ter o máximo de tranquilidade possível. Então, esse é o objetivo deste nosso trabalho. Então, assim, o que eu juntei uma equipe, né? Nossa equipe é do Clube Saron de Lavras, um clube que já existe desde 1979, então é um dos clubes mais antigos de Minas Gerais. Ele participou do primeiro acampamento que teve de Minas Gerais, que o pastor Bulhon promoveu. Então o Clube Saron já estava presente, então é um clube tradicional na Mineira do Sul, na Associação Mineira do Sul. Então nós juntamos alguns membros da diretoria que pode nos ajudar aí na gravação dos vídeos, que daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de visualizar. Eu volto a dizer que a gente tentou e nós tivemos vários intempéries, vários problemas, inclusive alguns dos vídeos vocês vão ver que é frio, é chuva ou falta de sol. Então a gente tentou exatamente fazer o que nós estamos propondo a ensinar. Nós tivemos que fazer na prática, de nos adaptar ao meio, ao momento, para fazer uma instrução da melhor maneira possível. Então, assim, nós não conseguimos gravar todos os vídeos no mesmo instante, no mesmo momento. Então foram vários dias, hoje tinha sol, hoje não tinha sol, hoje estava chovendo. Então, assim, foi um transtorno de tempo aí muito longo. A gente teve que nos adaptar a esses momentos. Então vocês vão ter a oportunidade aí de ver algumas partes.
eu quero já de antemão falar para vocês que se você discordar com algum ponto que foi ensinado aqui na especialidade, fique à vontade, tem o local aí do Gold, né, para a gente abrir para discussão. Então vamos trazer discussão, trazer novas ideias, coisas diferentes, e é com a discussão que a gente vai aprender um pouco mais ou ter a oportunidade de ensinar um pouco mais um detalhe que ficou a desejar aí durante as gravações. Quero já de antemão agradecer aí o grupo do Saron, né, do Clube Saron, que me auxiliou nesses vídeos. Então fique à vontade aí, veja este vídeo gravados em partes, né, e vamos aumentar a discussão sobre acampamento avançado na nossa área aí de discussão. Monta lá o link sobre acampamento, montagem de barracas, sobre acender fogos, qualquer um dos itens. E se a gente deixou de falar sobre alguma coisa que você acha que é interessante colocar em discussão também sobre acampamento avançado, coloca lá que a gente vai trabalhar essa discussão, tá? Então fique à vontade aí, deguste bem esses vídeos e obrigado aí a galera que me auxiliou nos vídeos. Um abraço. Boa tarde, galera do curso Cloud para líderes. Nós estamos aqui com uma equipe do Clube Saron, daqui da cidade de Lavras, da Igreja Central de Lavras. E eu quero apresentar para vocês essa equipe que vai me auxiliar durante esse curso de acampamento avançado. Nós temos aqui o Elinho, o Rodrigo, o Marcos Kelly, o Douglas, a Paula, a Kélia e a Aurinelza. E essa equipe vai trabalhar comigo durante esse curso para vocês. Que vocês aproveitem bem dessa equipe. Muito obrigado. Ok, então vamos lá, galera. Gente, agora nós vamos ter uma aula de como montar uma barraca, onde e qual o melhor local. Primeira coisa que a gente faz é escolher um local para montar a barraca. Então, quando você monta uma barraca, você tem que saber, né, que você vai dormir ali dentro. Então você tem que ver que você não quer nenhum pedaço de trem, nenhum toco, nenhum montinho nas suas costas durante a noite. Então, primeira coisa, você vai escolher o lugar mais plano possível. Com alguns detalhes. Você tem que ver se é um local onde desce água. No caso aqui nosso hoje, aqui não seria um bom local para montar a barraca, porque provavelmente toda a chuva que vem de cima desce exatamente nesse local. Então, se você montar uma barraca aqui, você vai ter com certeza passar por uma enchente aqui se começar a chover. Então, não seria o local ideal, mas vamos, né, desconsiderar isso aí, né, que aqui não é um local de passagem de água. Segundo ponto a avaliar isso aí, é um local de alagamento. Então, aqui também você vê que tem locais, uns buracos. Então, se começar a chover, mesmo se não fosse um local de passagem de água, você vai ver que empoça a água. Então, você monta a sua barraca, a água vem toda para debaixo dela. Então, não seria também um bom local para você montar a sua barraca. Mas vamos desconsiderar esse fato aqui também para questão só didática da montagem da barraca. Ok, evitar muito próximos a árvores com frondosas, porque pode quebrar um galho, cair na sua barraca. E também evitar lugares onde tem perigo de caída de pedra. Então, assim, muito próximo a ribanceiras, onde pode cair pedra, cair entulho. Então, cuidado com isso. Uma coisa que eu sempre uso, e aí, né, algumas pessoas podem até achar que não é tão necessário, não é legal, mas
isso é o meu costume. E aí, se alguém depois aí do curso Cloud quiser questionar, nós temos uma área aí para a gente discutir, colocar esse ponto em discussão. Eu gosto sempre de colocar uma lona embaixo. Primeiro, protege um pouco mais a barraca, porque a barraca é um equipamento caro. Evita sujar muito a barraca, então caso começar a chover, molhar, então assim, a barraca vai estar mais protegida. E isso evita muito transtorno. Aí alguém pode questionar, pode cair água por baixo e empoçar. Mas a inclinação vai ser a mesma, então eu acho que seria interessante manter uma lona por baixo. Beleza, então esses são os pontos em que a gente leva em consideração a montagem de uma barraca. Então agora eu vou convidar vocês a me auxiliarem a montar essa barraca. Levar sempre em consideração, mostrar a vocês uma coisa que vocês têm que sempre manter. O Rodrigo faz favor aqui, ó. A maioria das barracas, principalmente as iglus, elas têm essas cordinhas internas. É sempre importante amarrar essas cordinhas, tomar cuidado para não dar nós cegos, né? Sempre cobrar aí os desbravadores a dar só um laço, estilo laço de cadastro, então o nó direito com alceado duplo, né? O nó duplo chamado no cartão de companheiro, sempre considerando a linha da costura, a linha da armação. Então isso mostra que a barraca está bem montada, está bem estruturada, tá? Tem alguns lugares que eles não colocam, alguns clubes que eles desconsideram essa cordinha e essa cordinha de dentro, aqui, de baixo, que a maioria das barracas tem. A importância dessa cordinha e dos espectros na ponta é para segurar a barraca em consideração ao vento. Então se bater um vento aqui, a barraca está vazia e ela não vai voar. Então a gente vê muito vídeos aí, né? Essa semana aí saiu um vídeo aí no WhatsApp, todo mundo recebeu, de barracas voando. Eu vou até pedir nosso editor-chefe aí, o Rodrigo, para depois salvar esse vídeo aí e colocar nesse momento agora. Olha aí, vocês viram essas barracas voando? Então, é exatamente porque não colocaram os specs nas pontas e nem amarraram essas cordinhas. Douglas, cadê você? Encosta aqui para mim, empurra mais. O que acontece muito também em acampamento, na parte de baixo, Douglas, lá embaixo. Você vai, chega, olha dentro do campuri e tá lá vendo um monte de colchão, um monte de mochilas aparecendo aqui. Isso acontece muito entre os clubes. Então vocês aí, quando forem lá no campuri da divisão, tomem cuidado com a unidade de vocês aí, que vai estar em período de chuva, tá? Aqui no Brasil, nesse período, é período de chuva. Então isso é muito importante. O que acontece nesse momento? Então prestem atenção aí, conselheiros aí, nessa instrução, que ela é importante. Do lado de dentro fica quentinho, do lado de fora está frio. Do lado de dentro está úmido, né, principalmente em janeiro aí, no período que a gente vai acampar no campuri da divisão.
vai estar bem úmido. E quente de um lado, frio do outro, é exatamente o que acontece com a panela, né? A tampa da panela, né? A panela embaixo está quente e úmido, do lado de fora está frio. O que que acontece? A tampa fica toda úmida. E aí umedece todo o equipamento que está aqui. Aí o menino chega, nossa, choveu na minha barraca, mas não choveu. A barraca, ela é feita para proteger sua bagagem. Raramente uma barraca umedece, a não ser que aconteça igual aconteceu aqui, ó, que a gente teve que fazer uma recuperação na barraca porque tinha um buraco. Essa barraquinha aqui é guerreira, tem uns 15 anos que ela já está aí na luta aí com a gente. Então, por isso é importante manter a distância correta entre a parte de cima, o plástico de cima, do plástico de baixo, para dar esse vão. E aí a umidade vem e vai descendo, não cai dentro da barraca. Então isso é muito importante. Então eu não vou pedir os meninos para concluir a montagem, porque a gente só queria passar por essa parte dessa instrução. Porque se você deixar a sua lona de cima encostada na lona de baixo, a sua mochila vai umedecer, o seu colchão vai umedecer. Uma outra coisa importante, Rodrigo, tem aqui, é quando a gente está dentro da barraca acampado. E aí depois nós vamos, se alguém discordar do que eu for falar aqui, entre aí no nosso chat, coloque aí as suas considerações para a gente discutir um pouco mais sobre isso, que isso é muito importante para a gente. O que acontece? Em alguns clubes chegam e pede os meninos para deixar o colchão aberto. Eu, né, com a experiência que eu tenho de acampamento, a gente, toda vez que a gente acorda, a gente enrola todo o colchão, o colchonete, o saco de dormir, dobra tudo e coloca sempre num cantinho. Por que isso? Porque da mesma forma, da lona de cima com a lona de baixo, a parte de dentro da barraca vai estar sempre quentinha. O chão mais úmido, o chão mais frio. Então a parte de dentro quente, a parte de baixo fria, a parte de vai condensar a água que está toda dentro aqui no ar dessa barraca e vai umedecer as coisas que estão em contato com o chão. Então se você enrolar, é menos contato do colchão com o chão. Então o colchão umedece menos. Então assim, essa é a minha experiência. Mantenha os seus colchões, as suas mochilas, tudo enroladinho, tudo juntinhas, né? De preferência, se for possível, coloque o seu colchão por cima da sua mochila, que aí evita a umidade. E outra coisa importante que eu vejo nisso é que quando você desenrola seu colchão na hora que você chegar para dormir, você vai averiguar o que tem ali. Então assim, se por um acaso alguém esqueceu a sua barraca aberta durante um dia, um momento do dia, entrou um escorpião, entrou uma cobra, entrou uma aranha, entrou qualquer outro bicho e alojou debaixo do seu colchão, na hora que você está desenrolando ele, você vai ver isso. E aí se o colchão estiver todo aberto, o bicho vai entrar ali debaixo, às vezes você não vai averiguar, vai esquecer, deita e aí pode ser picado por um bicho. Mas assim, isso é um ponto para a gente discutir aí. Se alguém não concordar com essa minha teoria, entra no chat aí, vamos discutir um pouco mais sobre isso. E são essas discussões que faz com que a gente cresça e tenha novas ideias e as coisas vão fluir melhor. Tá bom? Muito obrigado. Agora a nossa equipe já vai desmontar, mesmo ela não estando totalmente bem montada. Porque lembre-se, se a sua barraca estiver bem montada num campuri, pode chover o tanto que for, que ela vai suportar. Muito obrigado.
Oi, boa tarde, eu sou o Douglas. Hoje eu vim apresentar como tá fazendo a afiação de facas e de machado direito, como tá fazendo tudo direitinho. Aí o que eu peço, que vocês tomem muito cuidado na hora que for afiar a faca, porque é perigoso, você tá mexendo com coisa afiada, você pode se cortar. E sai de perto da sua unidade, por conta de, possivelmente, você não tá machucando ninguém. Aí você vai pegar uma pedra assim, eu esqueci o nome dessa pedra, desculpa. Um machadinho, sempre virado ao contrário do seu lado. Você vai passar ele assim, ó. Vai virar ao lado, fazer a mesma coisa. Você pulando por uma faca, você toma cuidado, que faca é mais... eu acho mais perigoso que um machadinho. Só tomar cuidado pra você não se cortar, você continua no mesmo jeito que você estava fazendo com o machadinho. Aí você sempre está guardando no lugar que você pegou, para não vir se cortar por acidente e não tá machucando ninguém. Então eu vou começar essa parte de amarras com a amarra quadrada, né? E vou fazer aqui a volta do fiel, que é o início de todas as amarras. Dá uma volta e puxa, para deixar sempre firme. Outra volta, puxa. E agora eu finalizo. Volta por baixo. Roxo. E termina com o nó direito. Bom, nós vamos ver agora a amarra diagonal, ok? E todas elas a gente começa com a volta do fiel. E aí, como o próprio nome fala, né, nós vamos fazer a volta diagonal. Aí depois nós vamos passar no diagonal para cá. A corda tá pequena, então vamos dar poucas voltas. E aqui, ela não carece dela realmente não tem problema esse movimento, não pode dar esse movimento para lá e para cá. Então nós vamos fechar agora então com o nó direito. Então, eu vou explicar aqui como que faz a amarra circular. Como já foi dito, toda a amarra ela é começada pelo volta de fiel. A intenção dessa amarra é unir duas hastes, então mantendo elas sempre paralelas, você vai circular aqui com a corda mantendo ele ao máximo aqui, justo, para evitar que a madeira corra.
E agora aqui para finalizar, abraçar para manter firme a amarra. Por último, finalizar aqui com o nó direito. Essa é a amarra circular. Agora a gente, já aproveitando aqui o nosso tempo, né, antes de explicar a amarra contínua, nós vamos já fazer um móvel de campanha. A gente aproveitou aí para fazer uma amarra quadrada aí para fazer uma mesa. A gente vai fazer uma mesa aqui nesse local. A gente tá fazendo 4 amarras quadradas para depois fazer a amarra contínua por cima. Não sei se vocês já perceberam, nós estamos usando os cabos de vassoura no clube por 2 motivos. Primeiro, a praticidade, né, bem mais prática, a gente não precisa ficar cortando bambu todos os dias, né, a durabilidade. Então você foi lá, amarrou, né, desamarrou, guardou e é fácil de armazenar. Isso é bem interessante aí para os clubes aí que tem problemas aí com espaço e às vezes falta de lugar para conseguir bambu para as atividades aí do dia a dia do clube. Ok, nós estamos agora finalizando aqui e a gente vai fazer a amarra contínua. Esse móvel aqui é uma mesa, né? Então assim, serve para fazer um púlpito, uma mesa mesmo de campanha durante o acampamento. Aí você não precisar de colocar alimentação no chão. Então é só... Depois a gente... Ou mesmo, no caso, pode fazer uma sapateira. Ou num lugar mais alagado, você pode fazer dessa forma aqui. Você pode fazer um acampamento suspenso. Ou mesmo até uma cama, né? Você colocaria os pés um pouco mais baixo e com uma estrutura de pé mais forte do que o cabo de vassoura, e você pode fazer uma cama aqui em cima. Dá para fazer bastante coisa. Então a partir de agora a gente vai começar a montar a amarra contínua. Pode soltar aqui. Não, é só começar. Eu geralmente começo com o nó cabeça de sabiá, um nó antigo que a gente nos manuais de nós tem. É um nó simples, fácil de fazer, e você poderia começar aqui com um volta de fiel, mas é complicado, uma corda longa, você fazer um volta de fiel aqui. Por isso que eu começo com cabeça de sabiá. Então você abraça a madeira, firma, cruza, aperta e puxa. O ideal é que tenha sempre uma pessoa, né, servindo a gente assim, uma pessoa ao lado, já vai colocando para evitar que o nó fique frouxo. Então, cruzou, apertou, subiu. Então, abraçou, cruzou, apertou, subiu. Abraçou, cruzou, subiu. Então é sempre ideal que tenha 2 pessoas fazendo o nó e uma terceira auxiliando. Lógico que aí depende da sua realidade. Se for necessário, você faz os 3 ao mesmo tempo. Vocês veem que a minha corda tá terminando. Então assim, se eu precisasse de fazer uma cama ou alguma outra coisa que tivesse que ir mais constante aqui, eu faria aqui uma emenda com um nó direito, né, em outras 2 cordas para continuar. Mas como a gente aqui é só fins didático mesmo, vou finalizar aqui com um nó direito, né, pode ser embaixo ou
Pode ser em cima, você cruzando, você sobe e finaliza com o nó direito. Então no caso aqui vai ter que ser embaixo mesmo, que a nossa corda é pequena. A distância aqui, o ideal é que fique sempre o mais próximo possível, mas nós fizemos um pouco mais espaçado para dar realmente a visibilidade de uma mesa. Então essa é uma mesa utilizando somente duas amarras, a amarra quadrada e a amarra contínua. Vamos finalizar aí. Equipe de desmontar. Bom pessoal, agora eu vou mostrar aqui como que faz um tripé. A gente vai começar aqui com a volta do fiel. Depois eu vou explicar no final do vídeo a utilização desse tripé. A princípio a gente vai fazer aqui a amarra. Sempre importante lembrar aqui, vou fazer aqui, deixar essa ponta sobrando, porque no final a gente precisa finalizar com ela aqui, então tem que deixar uma parte sobrando para a gente poder finalizar aqui. Então aqui eu tenho 3 hastes para fazer o tripé. Vou deixar 2 para um lado e uma outra para o outro. E aqui nós vamos começar a entrelaçar aqui. A princípio não precisa estar justo, porque quando a gente for pôr o tripé em pé, ele mesmo vai ajustar. Eu vou sempre cruzar um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Como eu falei no princípio aqui, não precisa ajustar. Só deixar próximo aqui, mais folgado. Eu vou aproximar as laçadas aqui. Então aqui agora eu vou finalizar com o nó direito. E vamos colocar em pé aqui, ele vai cruzar. E aqui seria o momento que ele vai ajustar. Então esse tripé, ele pode servir para você colocar uma haste para uma bandeira, por exemplo. Se você quiser colocar uma haste, colocar uma bandeira, ele pode servir para fazer uma própria mesa nele mesmo, fazendo a outra parte de baixo aqui. Ele pode servir também como pé para uma mesa mais comprida, se você quiser estar utilizando, fazendo uma outra mesa. Pode ter mais de um tripé. Pode também fazer de repente uma cama suspensa. Pode fazer, né, vários trabalhos com o tripé. Tá ok? Então seria esse aí. Uma das instruções que a gente vai ter hoje é como identificar o norte, o sul, o leste ou o oeste, os pontos cardeais. E existem várias maneiras de se identificar os pontos cardeais. Uma delas é à noite, né, você identifica o Cruzeiro do Sul. Aí eu vou pedir aí nosso ajudante aí, né, editor-chefe Rodrigo, que coloque aí uma imagem do Cruzeiro do Sul aí pra gente. A gente vai pegar o Cruzeiro do Sul, imaginariamente colocar 3, 1, 2, 3 para o lado do pé dele. Aí no pé, você baixando, é o sul. Então aí você identifica onde fica o sul. Outra maneira da gente identificar os pontos cardeais é identificando onde nasce, onde se põe o sol. Nesse momento, né, tá fácil, o nosso sol está se pondo aqui à minha frente, né, então assim, eu pego a minha mão esquerda e aponto para o sol, para o pôr do sol, que é o oeste. A minha mão direita para o leste. Então,
oeste e leste. Desta forma, norte está à minha frente e sul está atrás. Então, norte, sul, leste, oeste. Dessa forma, identifico todos os 4 pontos cardeais. Mas assim, aí você pode me perguntar, como que eu identifico? Né? Agora fica fácil, o sol está se pondo, né? Então a gente sabe, né? Leste, oeste, norte, sul, tudo fácil. Agora, como identificar num momento em que o sol está a pico, ou quase no meio-dia, e num dia que não facilita a sua vida? Você pode usar um relógio de ponteiro. Então você pega o seu relógio com um pedacinho de pau, você vai achar um pedacinho de pau. Aqui eu vou pegar uma graminha. E você vai colocar o meio-dia em direção aonde o sol está, na sombra entre o meio-dia e o ponteiro de horas, onde fizer a sombra é o leste. Então, no caso aqui, o sol está se pondo, a sombra está exatamente aqui no número 6. Então, se eu colocar o meu relógio aqui, eu sei que para lá é o leste, o oeste é em direção ao sol, a minha frente e a minha atrás já identifica o norte e o sul. Então isso facilita a sua vida. Então, só repetindo, você coloca no meio-dia, direciona o meio-dia para o sol, coloca um graveto bem na base dos ponteiros, e onde fizer uma sombra entre o meio-dia e o ponteiro das horas, você vai identificar o leste. Então esses são os 3 métodos de você identificar facilmente os pontos cardeais. E a importância, né, de se saber os pontos cardeais é, em caso você estando perdido, né, você manter uma direção, né, ou mesmo alguém falasse, olha, você vai em direção ao leste, ao oeste, ao sul, você vai conseguir chegar no seu destino. Então você sempre mantendo uma direção, ao estar perdido, você facilita você encontrar em algum lugar. Se você for em linha reta sempre, uma hora você vai chegar num lugarejo, numa casa, numa fazenda, aí você vai identificar facilmente um local para, né, deixar de estar perdido. Okay? Pessoal, uma outra coisa é saber o que fazer quando estiver perdido. Então a gente, dos desbravadores, nós já temos aí, né, a nossa sigla oficial, né, o passo cola. Passo cola, o P é parar, o A é acalmar. Eu estou usando a minha cola aqui, gente, porque minha coordenação motora não me deixa falar, olhar para vocês e lembrar. Então eu vou usar a minha cola, vocês me desculpem aí. Parar, acalmar-se, sentar-se, orar, comer, orientar-se, lembrar e por fim andar. Então assim, vamos tentar explicar isso aí. O que acontece geralmente com as pessoas que estão perdidas? Primeira coisa é apavorar, é o desespero. Então assim, o passo cola, se você acompanhar o passo cola passo a passo, você vai saber exatamente o que fazer. Primeira coisa é ficar tranquilo, acalmar, sem muita correria, chamar todo mundo que está perto de você. Agora vamos orar, pedir a Deus para nos guiar. Alimente-se, vamos alimentar, vamos nos hidratar, e aí depois você vai começar a se orientar. Peraí, onde eu estou? De onde eu vim? Para onde eu quero ir? Pede alguém para subir numa árvore, pede alguém para subir numa montanha, e de repente alguém achar, olha, aqui era o caminho, aqui a gente já passou por aqui. E aí vocês vão, depois da orientação, começar a andar. Caso continue ainda perdido, existem várias coisas para se fazer.
Então, ao encontrar uma água, um riachozinho, acompanhe o riacho, que sempre num rio há uma cidade. Principalmente nessa nossa Minas Gerais, que toda a cidade de Minas Gerais nasceu em torno de um rio. Então, assim, acalme-se, fique tranquilo, ore, alimente-se e pede a Deus para te acompanhar e vai devagar, que você orientando direitinho, você vai chegar no seu destino final. Olá, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho também sobre 3 formas fáceis e práticas, né, da gente purificar a água no acampamento. A forma mais simples de todas, mais conhecida, é a fervura da água, né? Então a gente pega a água, ferver toda a água que a gente vai consumir e deixar ela reservada em um local, né, apropriado, sem sujeira, né, livre de sujeiras, de coisas que possam cair nela. Outra maneira seria a gente pegar uma garrafa PET, a gente parte a garrafa e parte ela aqui também, e usar um filtro, que seria então uma forma física, né, da gente purificar a água. A gente coloca um filtro de barro, coloca metade da garrafa, colocaria aqui o filtro de barro, bem acoplado aqui, a gente deixaria ele bem ajeitadinho, né, para ele poder filtrar. Depois que ele estiver bem encaixado, a gente colocaria então a água aqui e deixaria acoplado então uma outra vasilha aqui embaixo. Ele está filtrando um pouco rápido, a gente teria que apertar um pouco mais. Seria uma outra forma, né, bem simples a gente purificar a água. Uma outra forma química seria a gente usa de um produto, o nome dele é Clorin. Esse aqui seria para a gente usar em verduras, frutas, legumes. A gente lavaria em água corrente o material, colocaria dentro de um utensílio. Aqui dentro tem umas pastilhas, a gente colocaria a pastilha na água e deixasse 15 minutos. É o suficiente para a pastilha dar um banho de cloro, né, em todo o produto, e também o suficiente também para não ser prejudicial à nossa saúde. E a gente tem essas pastilhas. Eu vou usar aqui a água que a gente estava usando aqui para o filtro. A gente tem também a pastilha para água para consumo humano, que também é da mesma marca, o Clorin. Deve ter outras marcas no mercado, a gente está fazendo propaganda do produto, não. Mas a gente colocaria essa pastilha, colocaria na água que a gente vai consumir. A gente deixa mais ou menos uns 15 minutos, depois de 15 minutos a água já está apropriada para o consumo também, né? Se alguém quiser também, você pode quebrar a pastilha, ajudar para poder ficar mais fácil a purificação aqui. Mas mais ou menos 15 minutos a água já está apropriada para o consumo. É isso. Olá pessoal, estamos aqui novamente, né? Esse vídeo essa videoaula foi gravada em vários pedaços, vários dias, e agora nesse instante a gente vai falar sobre fogos e fogueiras. O primeiro passo é como fazer fogo no meio do mato. Então nós temos vários métodos de fazer fogo. Primeiro, o mais simples, é o fósforo. Aí alguém pode nos perguntar como, né? Assim, aí se chover. Então assim, eu uso muito a parafina para embebedecer ali a caixa de fósforo, a parte que vai fazer a fricção, e o próprio fósforo. Se começar a chover, não vai molhar. Ele está impermeável, não vai molhar. Na hora de usar, você tira a casquinha e faz o fogo. Tem outros métodos, né? O método com a lente, né? E o sol. E hoje nós estamos com um problema muito grave aqui. Nossa intenção era fazer um fogo mais primitivo, mais interessante, mas nós estamos com 2 problemas na verdade. Choveu a noite inteira, ontem choveu a tarde inteira, e isso travou um pouco a nossa videoaula, e nós estamos com todo o nosso material úmido. Nós deixamos ali agora há pouco, saiu um solzinho, agora ó, já são 12:30, o sol vocês veem que não está tão a pique, então está nublado. Então com esse material a gente não consegue fazer fogo hoje. Para fazer fogo com a lente, todo mundo aí já brincou quando criança, né? É só deixar a luz bater e focalizar, né, o máximo possível para dar o fogo. Mas para isso acontecer, você conseguir fogo, você tem que ter um sol muito quente e um material bem seco,
bem pronto para o fogo. O outro material que a gente tem aqui é o isqueiro, né? Então eu sempre digo aos meus desbravadores, aos meus diretores, que quando for preparar seu kit de sobrevivência, a primeira coisa que coloca dentro do kit, um isqueiro. Porque qualquer coisa, pode estar chovendo, pode estar sol, com chuva, sem chuva, de qualquer jeito você consegue fazer um fogo com o isqueiro. Aqui eu tenho um algodão de limpeza, de maquiagem que as mulheres usam. E aqui é um pavio, uma linha, uma cordinha de algodão, muito utilizado aí no meio de sobrevivência, né? E o que eu fiz? Um barbante, né? Eu embebedeci os dois, coloquei os dois na parafina quente, retirei e deixei endurecer, né? E os dois aqui, você coloca o fogo, ele vai demorar a queimar e aí te dá o tempo suficiente para fazer o seu fogo. A parafina, você quebra ela, o algodão de maquiagem, você quebra ele sai o algodão aqui e tá seco. Então no caso hoje poderia ter chovido a noite inteira, esse material poderia estar na chuva, que agora nesse instante ele tá seco. Você vem aqui, é um pavio. Um material desse aqui, eu já fiz o cálculo, dá exatamente meia hora de fogo. Meia hora de fogo é o suficiente para você fazer uma alimentação, né? Uma alimentação que o desbravador nunca usa, né? Um miojo, né? Mas dá para fazer um miojo aqui caso necessário. Então é muito legal, muito interessante, e é sempre importante nós líderes termos, né, pelo menos 2 desses dentro da mochila na hora que a gente for acampar. Isso aqui salva a sua vida aí com um fogo. Nós temos o outro aqui, outro material de fogo, né, é uma pederneira, todo mundo aí que já conhece. Você descasca a pederneira um pouquinho, depois joga, faz a faísca de fogo e aí ela, né, faz o seu fogo. É um equipamento fácil de usar, fácil de fazer fogo, mas no caso de hoje está tudo molhado, já complica a situação da gente aí, já fica um pouco mais difícil. E essa missão aí eu vou deixar para o bico aí do vídeo, para tentar arriscar aqui um foguinho nesse material meio umedecido aí com o Elinho, nosso especialista em fogos e fogueiras, né? O Elinho aí que teve um pouquinho mais cedo aqui do vídeo, organizou aqui nosso stand aqui com todos os estilos de fogões. E então eu vou passar para ele nesse instante a bola aí para ele tentar fazer um foguinho aqui pra gente com um material úmido. Mas antes dele passar, eu quero passar a vocês como começar, né, um fogo num dia de chuva, ok? Então, nesse passo agora da videoaula, nós vamos aprender como fazer o fogo em uma madeira molhada, num dia de chuva. Agora nós temos sorte, essa madeira já está um pouco seca, porque a gente deixou ela ali no sol para tentar, né, fazer o fogo aí. Mas ela, no vídeo provavelmente não vai conseguir visualizar isso, mas você pega nela aqui que ela está bem úmida, bem molhada. Então você tenta pegar uma madeira o mais seca possível. Você vai pegar e descascar a madeira com uma machadinha, um facão, uma faca. E geralmente a parte interna da madeira está mais seca. E aí você, com um algodão desse, que você tem a autonomia de meia hora de fogo, você coloca fogo e coloca fogo na parte
seca da madeira, parte interna. E aí ela vai começar a pegar fogo e automaticamente vai secando a madeira e o entorno dela. Mas você tem que ir abrindo essa parte seca, a maioria da madeira, boa parte da madeira. Não pode ser só um pouquinho igual eu fiz aqui agora, que foi só meio didático. Então você vai abrindo ela praticamente toda, de fora a fora, de um lado, do outro, e toda ela. E aí ela vai estar seca. Aí é lógico, tanto chovendo, você vai ter que dar um jeito, né, de pedir alguém para ficar aqui com uma lona em cima, ou, né, debaixo de uma árvore, né, para facilitar a sua vida aí. Essa parte de fogo é muito complicada, é muito difícil de trabalhar no campo. Então, assim, é por isso eu aconselhei no início ter no seu kit de sobrevivência aí sempre um isqueiro, uma pederneira, vários estilos de fogo, porque se um não der certo, o outro vai ter que dar, porque você estando em sobrevivência, tudo é importante, tá? Muito obrigado. Bom, essa fogueira aqui é o tipo de altar. Ela é ideal para manter cozido mais na cintura e na parte de alagamento. E mantém também a gente em postura mais adequada para o cozido. Vamos lá. Pegou. Logo pegou. Agora é só pegar um pedacinho desse queijo aqui para ver como é que vai manter o fogo aceso. E colocar nos gravetos para poder o fogo não apagar. Beleza? Bom, nós vamos falar agora sobre o fogo de estrela, né? O próprio formato já demonstra que é no formato de estrela. E para que serve esse fogo? Quando no ambiente tiver poucas madeiras, então esse fogo ele vai servir para aquecer, mas se nós colocarmos também suporte, pode ser colocado alguma coisa aqui para cozinhar alguma coisa. Pessoal, eu vou falar aqui agora sobre o fogo de caçador, que é uma maneira de fazer também um fogo. Pode utilizar aqui 2 troncos paralelos, deixando um espaço no meio, onde você vai estar fazendo aqui o fogo. Você pode colocar aqui uma escora dessa, com uma haste aqui também, onde você pode pendurar a panela. Mas pode também aproveitar o tronco para fazer aqui, colocar o apoio da panela justamente aqui no tronco. Essa seria uma maneira. E tem também um outro fogo, que seria o fogo de trincheira, que é similar, porém ele é feito na terra. É feito uma vala, não uma trincheira, e da mesma maneira que está aqui os troncos, dá para colocar a panela, pode usar aqui também a escora, e dessa maneira pode usar para aquecer o alimento, fazer o que for preciso aqui, tá ok? Bom, esse aqui é o fogo refletor. Ele serve principalmente aqui para direcionar o calor em tempos de frio. Coloca o vento vai estar batendo do lado de lá, então ele segura um pouco do vento. Em alguns casos ele é usado até para o próprio cozimento, seja de batata, alguma coisa assim. Mas a finalidade principal dele mesmo é de aquecer, jogando então o calor para o outro lado. Bom, pessoal, eu vou falar dessa fogueira que é cercadura de pedras. Ela é ideal para ambientes que tem muito vento, ou dia que tiver com vento, porque ela tem esse formato que impede o vento de chegar no fogo e apagar seu fogo. E ela serve para aquecimento e cozinhar também, que você consegue pendurar a sua panela aqui, o fogo você vai colocar aqui. E já esse material aqui, a gente utilizou o bloco, mas é o que você tem no ambiente onde você esteja acampado. Se for pedra, você coloca pedra, ou aqui no caso foi os blocos, é sobrevivência mesmo, é o que tem no ambiente onde você está.
você chegou até esse momento, né? Então você assistiu o vídeo por completo. Eu quero agradecer aí ao nosso web designer, né, Rodrigo, aí, que formatou esse nosso vídeo, deixou ele um pouco mais agradável de se assistir. Então, obrigado por ter assistido aí o nosso vídeo. E nós somos gratos aí à equipe aí do Gold por ter nos convidado para participar desse grande projeto que eu achei maravilhoso, achei muito interessante, importante. O Clube dos Drivadores tem que trabalhar bem essa questão de aula à distância. Então, o nosso grande problema aqui, este é um item muito prático, e como nós não somos atores, né, a nossa equipe não é montada por atores, e não tivemos tempo de editar, né, fazer, refazer, então às vezes o vídeo ficou em algum momento cansativo em alguma instrução, mas essa foi a intenção nossa, foi de trazer para vocês o melhor possível, um vídeo agradável e, o mais importante, né, que tenha conteúdo. E então, eu acredito que você possa ter aprendido alguma coisa, ou pelo menos recapitulado alguma coisa que você já conhecia. Tá? Um grande abraço. Nós estamos aqui no Clube Sarão de Lavras. Se alguém quiser nos visitar em algum momento, né, entre em contato com a gente. Pode me procurar aí nas redes sociais, meu nome é Rogério Condé. Então pode me adicionar lá e para a gente manter contato. E nós estamos às ordens aí para trabalhar com este lencinho amarelo que não só está pendurado no nosso pescoço, mas está, né, dentro do nosso coração. Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês e que Deus abençoe principalmente o ministério de vocês. Esse é um ministério muito bonito que há 27 anos eu abracei e eu tenho colhido muitos frutos para Deus dentro desse ministério. Fico feliz por estar ajudando a volta de Jesus, a abreviar a volta de Jesus, né, através desse ministério do Clube dos Trovadores. Grande abraço a todos vocês.